Cidade da Inovação. Vamos lá. Eu tenho uma informação. A Juliana, a nossa Juliana, ela está passando mal. Ela está no médico. Ela não vai vir. Ela realmente não está bem. Ela me mandou mensagem hoje cedo, pela primeira vez. E ela realmente não consegue vir e pede desculpa para vocês todos, mas ela virá numa outra ocasião. Vamos começar com a nossa Érica. Ok, eu nem falei nada ainda sobre ela. Érica Leal, professora e coordenadora do curso de Ciências Econômicas no IFES, Campus Cariacica. Possui graduação e mestrado em Economia pela UFES, doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, além de liderar o grupo de pesquisa, inovação e desenvolvimento e coordenar o Observatório do Desenvolvimento Capixaba, chamado ODC. Membro da ABIN e conselheira do Corecon Espírito Santo. Érica traz vasta experiência em inovação, com passagens pela gestão de inovação e relações com o setor produtivo no governo do Espírito Santo. Sua pesquisa foca em desenvolvimento, financiamento, a inovação e interação universidade-empresa. Com vocês, a professora Érica. Obrigada, Peter. Primeiramente, agradecer pelo convite de estar aqui conversando com vocês. Eu fiquei com muito medo de não estar aqui hoje. Mandei mensagem ontem extremamente preocupada, porque minha voz está muito ruim. Ontem eu não conseguia falar nada. Mas eu passei o dia inteiro tomando água, tomando remédio, consegui estar. E espero conseguir dar conta de falar até o final. Mas está tenso. Estimo melhoras para minha amiga Juliana Binda, que eu adoraria estar aqui com ela agora, porque a Juliana, a gente é amiga de longa data. Mas eu gostaria de saudar a todos, especialmente meu eterno diretor do campus Cariacica, o professor Ludovico, que é muito querido nosso diretor de extensão, toda a equipe que cuida aqui da Cidade da Inovação, na pessoa do Peter, todos os nossos queridos professores e colegas aqui, a nossa grande guru, professora Miriam, né, de longa data, aí, que nos inspira há tanto tempo, né, Elisângela? E, claro, as minhas queridas alunas, né? Onde um professor vai, tem aluna. A aluna da minha primeira turma de Engenharia de Produção do IFES Cariacica, que é a Nayana, da primeira turma, gente. Tá? Sou novinha, só formei a primeira turma de Engenharia de Produção do campus. E a Manu também, que é nossa aluna, mas a Manu já não é da primeira turma, é das turmas sequentes. Michel está ali também do campus Cariacica. Mas, gente, vamos lá. Me pediram para falar um pouco sobre o financiamento para inovação. Boa parte dessa aula, um pouco mais detalhada, ela acho que pode ser vista no YouTube do curso de Gestão da Inovação promovida pela UNAC. A gente trabalhou um pouco disso mais detalhado lá, porque tinha um tempo maior. Então, às vezes, o que eu não consegui detalhar um pouco aqui, depois eu posso passar o link para vocês, tá? Dos conceitos. Mas, para a gente falar de financiar a inovação, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que a gente chama de inovação. Eu acredito que a Cidade da Inovação está trabalhando com o conceito de inovação presente na lei, né, de inovação, né, que é a introdução de novidade, né, o aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social, que vão resultar em novos produtos, serviços ou processos, né, ou que compreenda agregar novas funcionalidades ou características a um produto ou processo já existente, né, não necessariamente algo radical, né, gente? As melhorias são contempladas na lei,
né, que possam gerar melhorias e efetivo ganho de qualidade ou desempenho. Eu acho importante a gente ter um marco muito claro e estabelecido na lei, por quê? Porque como a gente vai falar de financiamento, quando as agências financiadoras vão passar o recurso, ela vai recorrer à lei para poder falar o que é inovação segundo a lei. Então, se a gente tem um marco, eu acho importante a gente uniformizar isso. A Cidade da Inovação, que é o nosso espaço aqui, né, ela é uma plataforma, né, que promove e dinamiza soluções transformadoras com a sociedade para o desenvolvimento humano, econômico e sustentável. E aí, né, vai se dar por meio de parcerias, né, do IFES, as instituições governamentais, setor produtivo, a sociedade civil. Importante a gente saber o que a gente está lidando, né, que é a Cidade da Inovação. E uma coisa importante que eu gosto muito de observar, olha só, uma plataforma que promove, dinamiza a solução, que o nosso foco é o desenvolvimento. Então, todos nós aqui temos que entender que todas as políticas, tudo que nós estamos fazendo aqui, são meios para alcançar um fim. Qual é o nosso fim? Todos nós estamos buscando o desenvolvimento, um desenvolvimento sustentável, promissor da sociedade. Bom, com base naquele conceito, a Cidade da Inovação é isso aqui, né? A quádrupla hélice, né? E aí cada um de nós aqui pode procurar quem sou eu nessas hélices aí. Eu, por exemplo, eu sou Érica Leal, eu não crio absolutamente nada, gente. Eu não sou engenheiro, eu não sou física igual meu marido, não sou engenheiro igual o Michel, que fica no espaço maker fazendo as coisas. Eu não tenho essa criatividade toda. Então, assim, eu sou estudiosa do fenômeno. É isso que eu faço. Mandar a Érica criar um novo produto, um novo processo, um novo serviço, muito provavelmente eu não vou criar. Mas eu adoro estar perto de quem cria. Então, eu adoro estudar esse fenômeno. Eu sou estudiosa, né, desse fenômeno, eu gosto de estudar isso. E, uma vez que eu estudo isso, eu me sinto parte da Cidade da Inovação. Eu estou aqui, gente, mas eu estou pensando que daqui uns 3 anos por aí, né, 2, 3, 4, 5 anos, eu vou estar fazendo orientando um monte de TCC dos meus alunos sobre a Cidade da Inovação, sobre os produtos que vão sair daqui. Então, os TCCs, participar das dissertações, as teses de doutorado. Então, isso para nós, é o ponto de vista meu de universidade, né, de Instituto Federal, de academia. E quando a gente estuda, eu fui buscar, né, a declaração de visão da Cidade da Inovação. Em 10 anos, essa cidade quer ser referência nacional em integração entre academia, empresas, governo. Faltou ali o sociedade civil, viu, Peter? Acerta ali, já que ela está na quádrupla hélice, para desenvolver as soluções inovadoras. Essa é a declaração de visão da Cidade da Inovação que nós pegamos, uma das declarações que nós pegamos em um material recebido de vocês. Bom, já que a gente está nesse espaço, que é uma plataforma, né, eu pensei em dividir essa apresentação em 2 blocos. Primeira coisa, a gente tem que pensar no financiar esse espaço e a gestão desse espaço. Então, a gente precisa de infraestrutura, a gente vai precisar de recursos para isso. E depois, a gente vai precisar financiar os projetos que estarão sendo desenvolvidos aqui. Então, são coisas distintas. Uma coisa é o espaço, é a gestão. Outra coisa são as empresas, os atores que estarão aqui envolvidos. Eu tenho muita tranquilidade em imaginar, né, pela expertise do IFES, na gestão dos seus projetos, que boa parte desses recursos já estão em curso hoje, né, para o financiamento desse espaço e dessa gestão. Esse financiamento, ele vem das possibilidades de, não vai vir de uma fonte única, vai ser um fundo formado para isso, né, que virão de várias fontes. Que fontes serão essas para esse espaço, para a gestão? Com
venho com os governos nos diferentes níveis, né? Vamos lá, no municipal, no estadual, no federal, as emendas parlamentares, sim. Qual professor, qual gestor do IFES hoje que não vai atrás desses recursos para financiar suas infraestruturas? Os recursos dos fundos. Gente, o nosso colega aqui está cheio de dinheiro lá no Bandes, daqui a pouco ele vai falar. Lá no Bandes tem crédito, tem dinheiro que você tem que retornar para o banco, mas o banco também tem algumas outras formas de financiamento, que depois ele vai falar para a gente aí melhor do que eu. O governo do estado hoje tem um tal de um fundo soberano, que hoje está com 1,7 bilhões. Esse fundo soberano, 40% dele vai para a poupança para os meus netos, mais 60% é para desenvolver esse estado. Desses 60%, a gente já teve uma cota boa para fundo de investimento em participação, que é o FIP, né? Teve um edital que financiou uma série de empresas importantes do estado agora para desenvolvimento, como a própria UVV Debentures, que a Lorena, que é especialista aqui, pode falar disso muito melhor do que eu. Quem quiser uma aula só sobre o FIP, Funces 1, é só entrar no nosso canal lá da pós, que a professora Ivone detalhou, não só o FIP, mas detalhou todos os fundos de participação que o Bandes atua. E por que não, Ludovico, chegar junto com o conselho de administração desse fundo, levar uma proposta e discutir algo para a nossa cidade da inovação? Eu acho que a gente tem que pensar nisso também, tá? Parcerias internacionais, sim, nós não podemos ficar restritos ao país, não. E essas parcerias internacionais, é importante serem feitas de forma consorciada, né? Vamos lá na FAPES, vamos ver como é que entra o governo do estado via Secretaria de Estado. Vamos no CONFAP, no Conselho das FAPES, se for o caso. Vamos na FINEP, no BNDES, mas vamos trazer. E claro que, por fim, uma coisa que sempre a gente conta no nosso país, que são os editais do PROINFA, né, pessoal? Que aí são editais importantes para financiar que terão esses espaços para que cada um seja laboratórios que o Ludovico falou no passado, por exemplo. Nós tivemos ativos 20 milhões aí destinados para o PROINFRA, então a gente pode pegar esses recursos. Bom, vamos falar um pouco dos projetos. A cidade da inovação, ela vai agregar projetos e financiar. Projetos de inovação são intrinsecamente de alto risco, né? Nem sempre os empreendedores estão dispostos a assumir. Se não tem muito risco, gente, é de baixa, né? Algo da fronteira. Então, assim, inovação a gente tem os graus de novidade. Então, isso que a gente estuda, né? E eles são desenhados todos os dias. E às vezes os empreendedores têm capital próprio para executar. Então, como que a gente viabiliza isso? Bom, peguei lá a declaração de propósito da cidade. Olha que coisa interessante. Vocês falaram muito aqui de conexão, as meninas da comunidade. Se eu quero, também o recurso para inovação, ele vai de fases, né? Você está na ideia, você está no desenvolvimento, você está na maturidade, depois você vai para a escala. Aqui, eu gosto de começar bem da ideia. Eu acho que esse local aqui ficaria muito bacana se a gente fizesse vários hackathons aqui. Trouxesse muitos alunos para cá, sabe? Empresa, vamos lá na Vale, vamos perguntar para a Vale, para a Celó, para a Terminal, qual é o problema que vocês têm? Bota essas meninadas para resolver esses problemas. E aí, na declaração de propósito da cidade, atrair, conectar, desenvolver ideias inovadoras. Conectar, promover inovação para a sociedade, né, sustentável, conectar pessoas e organizações. Então, eu penso que para começar a fazer um barulho aqui, os hackathons, os summits, eu botei a Júlia, mas a Carol ali no hackathon, mas na verdade elas foram no Startup Weekend. E elas conseguiram criar global. Elas foram vencedoras desse concurso. Então, acho que esses tipos de eventos, eu acho que vai dar uma sacudida muito boa aqui na cidade da inovação.
acho que vale muito a pena. O primeiro recurso é participar desses editais, né? Apoiar a infraestrutura vinda de incubadoras, treinamentos intensivos, junto com recursos e depois aceleração. Então, eu acho que aqui a gente poderia fazer, Peter, esses eventos aqui, acho que ficaria muito bacana, daria um agito nesse local, né? Bom, uma vez que a empresa está lá criada, do ponto de vista privado, vocês já falaram, a gente tem investidor anjo, né, bem pequenininha, vamos lá, a família ajuda, depois você consegue entrar com os grupos de investimento anjo, depois você vai para os seed money, venture capital, private equity, vão embora, né, de acordo com a escala. E a gente tem que ter atenção especial a essa parceria com a empresa privada. Hoje não adianta, gente, qualquer empresa vai ter que investir nessa tal dessa agenda ESG e nessa sustentabilidade. Quem é que vai fazer isso? São as startups que vão ajudar, são os nossos alunos, são os empreendedores. Então, eu acho que a gente tem que observar esse momento, não tem jeito. A empresa privada tem que estar aqui, tem que estar participando. E acho que a gente tem que, enquanto cidade da inovação, trazer esse povo para financiar esses meninos, para achar soluções para elas por aqui. Bom, e o financiamento público, né? No Brasil, a gente tem vários autores, principalmente o pessoal da corrente neo-schumpeteriana, que trata muito dos motivos, instrumentos e desafios para financiamento público da inovação. Investir em inovação é crucial para desenvolvimento, né? É meio. Políticas industriais são atividades meio. Nós tivemos recentemente no Brasil a nova Indústria Brasil sendo lançada. Então, é um baita programa para desenvolver, né, a indústria, porque a indústria tem poder de transbordamento, de incentivar as inovações, de dar valor agregado aos produtos e nos tornarmos mais competitivos. Então, a gente busca isso, né, no modo capitalista, essas empresas introduzem inovações, não vou ficar lendo isso. E aí, eu gosto muito de uma classificação que o Pablo Bittencourt e o André Howen fizeram recentemente, não foram eles que fizeram, né, foram até copiados de um outro autor, mas que trouxeram para o Brasil, que foi a categorização das políticas de investimento em termos de políticas implícitas e políticas explícitas de inovação. Como é que funciona isso? Política implícita são aquelas políticas mais no nível macroeconômico que impactam o setor produtivo. Então, por exemplo, não adianta, gente, a gente falar que vai fazer, que vai botar aquele monte de recurso para inovação e o cenário macroeconômico não nos ajuda, não nos favorece. Então, cada dia mais a literatura econômica tem trabalhado a questão da convergência das políticas. Isso que a gente trabalha bastante. Então, no âmbito da política implícita de inovação, a gente teria, por exemplo, uma taxa de juros, não é botar o dinheiro ali, é algo implícito que interfere no ambiente econômico. Então, taxas de juros altas exigem das startups uma capacidade real de inovação. É algo que torna-se mais desafiador inovar, financiar, porque a taxa de juros é o custo do investimento. Quanto maior a taxa de juros, mais caro fica o investimento. Mas e aí, o que isso tem a ver com a cidade de inovação? Tem tudo a ver com a cidade de inovação. Por quê? A cidade da inovação precisa estar articulada com os organismos nacionais e internacionais que discutem e que defendam um ambiente macroeconômico que favoreça a inovação. Então, a taxa de juros é uma questão, né, que implicitamente interfere no financiamento. Uma das, né? Bom, e as explícitas? As explícitas, elas são as que diretamente nós vemos o tempo todo. Ai, deixa eu tomar água.
Quantos minutos eu tenho, Lorena? Então tá ótimo. Tá. E essas políticas explícitas, elas se dividem no que a gente chama de políticas pelo lado da oferta e políticas pelo lado da demanda de recursos. As pelo lado da demanda envolvem normas, né, regulamentações, padronizações, e elas são interessantes porque, quando o governo age para o lado da demanda, ele está dando uma direção para o progresso técnico. Ele está dizendo, olha, quando ele faz uma lei de inovação, quando ele faz uma compra pública, ele fala, eu estou direcionando para esse setor, eu quero isso, isso e aquilo. Agora, as políticas pelo lado da oferta, elas são as que a gente mais vê, são mais observáveis aos nossos olhos, mas elas levam à inovação, mas nesse caso, o governo geralmente não direciona tanto. Por quê? Ele pode até direcionar falando, olha, eu vou aportar recurso nesse e nesse setor, mas é muito mais voltado para a empresa decidir. É o empresário que vai, olha, eu vou pegar o recurso porque eu quero fazer tal coisa, ponto. Então, elas têm uma velocidade, né? Quando elas conseguem diminuir os custos dos processos de inovação, elas influenciam mais na velocidade desses processos. A gente vê muito mais efetiva, rapidamente, do que uma própria legislação. Bom, nesse caso, pelo lado da oferta, quais são os principais instrumentos que a gente tem hoje? Um dos principais instrumentos que a gente tem é a subvenção econômica e inovação. É um subsídio. A FINEP opera muito essa subvenção. O que é subvenção? Que termo terrível é esse, né? Subvenção econômica e inovação. Isso é recurso popularmente dito a fundo perdido. Por que fundo perdido? Porque o governo bota esse dinheiro numa startup para ela desenvolver um produto e a startup não tem que comprovar sucesso. A única coisa que ela tem que comprovar é que ela fez o projeto. Ponto. É isso que ela tem que comprovar. Se deu certo ou não, gente, é muito engraçado. A FINEP, ela começou, isso está regulamentado, o Brasil já fazia isso, São Paulo fez isso até antes de regulamentar no governo federal, o PIP, né, que era o Programa de Inovação das Pequenas Empresas de São Paulo. Os Estados Unidos faz desde os anos 80, inclusive a Apple foi uma das que mais usou bastante recurso no programa deles, que é o Small Business Innovation Research, que é o SBR, que a gente estuda muito na literatura econômica. No Brasil, São Paulo copiou o SBR e a FINEP copiou também para fazer o nosso aqui. Mas é interessante que eu coordenei na FAPES a primeira captação de recursos para esse negócio aqui. A gente tinha, na época, 3 milhões de reais. E eu me lembro que eu ia na Federação das Indústrias convidar os empresários, para essas reuniões assim, só que era tudo empresário. Aí a gente falava, olha, gente, cada empresário pode pegar até 300 mil lá na FAPES para desenvolver um produto ou um serviço e você não precisa devolver o dinheiro. Aí os caras falam, hã? Eu não tenho que pagar esse dinheiro? Não, não tem que pagar. Ah, não, o governo é bom demais, tem alguma coisa por trás aí. Então, assim, tinha uma desconfiança, uma insegurança. Foi extremamente difícil aqui no Espírito Santo para a gente começar a operar esse recurso. Com muito apoio da FINDES, do SEBRAE, da TEC Vitória, dessas instituições, porque o empresário não confia na Érica. A Érica é uma menininha que estuda lá no IFES, na UFES, que fica lá. Essa menina não sabe o que é empresa. Então, eu precisava de um Vinícius da TEC Vitória para falar, eu precisava de um Luciano Reiser Moura para poder falar, que era o cara que é do métier deles. Né? Aí, quando eles iam e eles falavam, aí eles eram ouvidos. Então, graças ao Luciano Reiser Moura, ao Vinícius, ao Mário Barradas, aquela galera toda que conversava ali, a gente teve 13 milhões de demanda.
de 3 milhões que a gente tinha, a gente teve 13 milhões de demanda. Então, a gente comemorou muito na FAPES. Aí, olha o que a inexperiência faz com as pessoas. A gente pega os projetos desse pessoal todo e manda para os bambambãs empresários de São Paulo avaliar. O que vocês acham que aconteceu com esses projetos do Espírito Santo? Então, pode até ter sido, mas o que aconteceu é que boa parte foi reprovado, a maioria reprovado. Por que foi reprovado? Porque eles falavam que a gente estava pegando o recurso para fazer algo que já existia. Qual era a nossa inexperiência? Existia para São Paulo, não existia para o Espírito Santo. Então, a inovação também tem, é novo para quem? É novo para lá, é novo para cá? Então, assim, era uma inovação para nós, mas não era uma inovação, às vezes, para o mundo. Às vezes, nem tinha em São Paulo, mas eles identificaram que tinha, sei lá, em que canto. Então, a gente foi aprendendo na FAPES a criar até os nossos questionários de avaliação. Então, foi todo um aprendizado. Mas tem esse recurso. Hoje, quando a FAPES lança um Tecnova, que está aberto, que tem 400 mil reais para cada empresa fazer seu projeto. Hoje as empresas já não têm, graças a Deus, essa desconfiança mais que o governo está dando recurso e não sei o quê. Então, hoje a gente tem demanda. Hoje, quando a FAPES abre esse edital, você vai lá, você tem 70, 80, 100 empresas, ou mais de 100 empresas procurando, né, atrás desse recurso. É um recurso nobre. Eu digo que ele é um recurso nobre, é um dos mais tops que a gente tem, justamente porque é um recurso que poderia estar sendo investido em educação, saúde, segurança, mas está sendo destinado exatamente para a empresa e sem devolução. Quando a gente foi prestar contas, eu já não estava mais trabalhando na FAPES, quando a gente foi prestar conta desse recurso para a FINEP, teve um seminário, eu acabei sendo convidada para participar desse seminário, fiquei super feliz de estar lá, vendo os empresários todos contando o que fizeram, né? E boa parte deles, assim, quase todos, 100% com sucesso. Aí chega a vez, acho que da Cinevix falar. Aí o empresário vai para lá, pega o microfone e fala: gente, eu estou extremamente envergonhado, porque todo mundo aqui, ou o produto está desenvolvido, ou o produto já está comercializado, e o meu produto não vingou. Eu não tenho o que mostrar. A gente fez isso, fez aquilo outro, na falha, no tal teste deu errado, papapá. A gente fez quase todas, praticamente todas as etapas, e a gente não chegou no desenvolvimento final nem do protótipo. Eu não tenho, vou ser sincero, eu não tenho aqui um resultado tão satisfatório assim. Eu não tenho o que fazer. O que vocês vão fazer comigo agora? Aí o rapaz da FINEP, o Vitor, falou assim: você é o nosso caso de sucesso. Aí ele: como assim eu sou o caso de sucesso? Olha, inovação tem alto risco. Se todo mundo aqui desenvolveu o protótipo perfeitamente, chegou no mercado, significa que nós aportamos recursos em coisas que poderiam ter feito com o dinheiro do empresário, porque houve baixíssimo risco. Se você teve todo esse esforço, não conseguiu chegar até o final, houve um aprendizado para a empresa, não houve? Então, você como se, enfim, é o risco envolvido na atividade inovadora. Vocês fariam isso se não tivesse um governo por trás? Não, a gente não faria. Então, pronto. São esses tipos de feedback. Bom, as principais também, agora crédito com taxa de juros subsidiadas, BNDES, né, capta, faz a captação no mercado a um custo maior e passa para a inovação a um custo menor para o empresário, a nível Brasil. O BANDES, você vai falar do crédito aqui. E outro que a gente não fala muito no Espírito Santo, mas eu acredito que aqui na Cidade da Inovação vai ter muita inovação que vai ser importante lá para Linhares, Giovanni. Linhares, vocês têm o Banco do Nordeste. Corra atrás do Banco do Nordeste para financiar as inovações. Poxa, você anda o Nordeste inteiro, você já viu a quantidade de usina eólica que tem no Nordeste?
tudo, não tem um daqueles grandes recursos que estão ali, daqueles grandes empresários que não estão sendo financiados pelo Banco do Nordeste. A transição energética que está sendo feita lá no Nordeste, aquele monte de usina, que aquilo tudo está sendo, boa parte, financiada por eles. E quando a gente pegou aqui, nosso grupo de estudos, Miriam, fez recentemente uma análise do financiamento do Banco do Nordeste no Espírito Santo, a gente não está fazendo, os capixabas não estão demandando, ou o banco não está sendo agressivo em apoiar tecnologias inovadoras e verdes aqui. Então, a gente tem um potencial naquele norte, Colatina, é insolação desde de manhã até quase 8 da noite, que trouxe sol. Cadê energia solar com o Banco do Nordeste ali do lado? Então, acho que a gente precisa ter esse olhar. O fundo de investimento em participação aí já não é crédito, aí é aportar o recurso ali, né, em participação mesmo nas empresas. A gente tem tanto a FINEP como o Bandes aqui, né, nosso colega vai poder falar melhor para a gente. A gente vem com a questão da pesquisa universitária, que foi o ProInfra que eu falei, né? A gente tem esse recurso. No Espírito Santo, a gente já usou o edital ProInfa, tanto para 3 grandes laboratórios, no Incapé, na biotecnologia e na física nossa do professor Edson Passamani. O recurso também do ProInfa é o que financiou o CEPID, não sei se vocês conhecem aqui, o Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento, o projeto do ProInfa, do CEPID, eu me lembro como se fosse hoje, o dia que a FINEP lançou o edital do CEPID. Eu passei o dia 2 de novembro de 2007 na casa do Marcos Adolfo, que era o nosso gerente. Naquela época ele estava como diretor técnico. Nós começamos a escrever o projeto, acho que era 6 da manhã, nós terminamos 8 da noite. Nós passamos o dia todo escrevendo o projeto CEPID. Então, eu tenho muita alegria de ter escrito o projeto CEPID lá junto com o Marcos, a partir dos documentos que nós recebemos da UFES. Então, foi edital ProInfra. A gente tem também um baita laboratório, o primeiro laboratório do Espírito Santo aqui de nível de segurança nível 3, um dos maiores, um dos mais modernos da América Latina, está ali na UFES. Já deu tempo? Venceu o meu tempo? Tá, então estou terminando aqui. E aí, vamos lá. O RAI também. Às vezes, uma coisa que a gente precisa entender, que inovação, o insumo mais precioso são pessoas, né, gente? Pessoas são caras, né? É um recurso caro para a gente pagar. E aí, a gente tem essas bolsas de recursos humanos em atividades estratégicas. E, por fim, chegando nos incentivos pelo lado da demanda, eu gostaria de, pelo menos, focar em 3, que são as compras públicas, né, que a FINEP tem um baita programa, está criando, gostaria de criar alguma coisa muito forte, já tinha falado sobre isso, sobre essa questão das compras públicas. No Espírito Santo, eu acho que a gente tem que ser um pouco agressivo nisso para a inovação. O governo do Estado, na área de agricultura, faz isso muito bem via SEAG, e a gente não vê um trabalho de compras públicas direcionadas para a inovação aqui no governo do Estado. Eu acho que a gente, enquanto cidade de inovação, Rodrigo, tem que puxar essa discussão. Porque senão, se a gente não criar, não puxar isso, vai ser difícil deixar sozinho só uma instituição para fazer. Acho que esse é um programa que pode nos ajudar bastante. E as encomendas tecnológicas, né, que são diferenciadas das compras públicas, porque, né, elas são demandadas aí por essas grandes empresas, tipo Petrobras, né, essas empresas que fazem uma encomenda para uma ICT, de um produto que a gente não sabe se vai realmente ser viável
tecnicamente naquele prazo que ela gostaria. Então, existe um nível muito alto de risco, vamos dizer assim, né? Eu detesto usar grau de risco, como keynesiana, eu sempre uso o tal da incerteza. Mas na linguagem da inovação, eu vou falar do risco, né? Então, interessante. E, por fim, a questão do lado da demanda nas leis. Esse ano, a gente faz 20 anos da Lei da Inovação. Já falei isso com o Ludovico. A gente precisa fazer um debate aqui sobre os 20 anos da Lei da Inovação, né? Foi 2004, depois a gente tem que fazer isso aqui, 20 anos da Lei da Inovação, precisamos marcar isso, porque a Lei da Inovação, ela foi diferente. Eu já tinha falado isso com o Guilherme Pereira, ele já me demandou, está chateado comigo, coitado, que eu só falei com ele e sumi, mas a gente tem que fazer esse debate ainda. Além da Lei da Inovação, tem uma coisa interessante que é a Lei do Bem, né, 2005, que é um marco importante também. O Espírito Santo usa muito pouco a Lei do Bem, que são os incentivos, né, redução do imposto de renda da pessoa jurídica para as compras relacionadas à inovação. Agora, uma coisa interessante, eu estava meditando sobre isso. Há pouco tempo, quando eu estava trabalhando no DRS, a gente fez um levantamento das empresas, dos municípios do Espírito Santo que estavam usando o programa Reflorestar. Não sei se vocês conhecem aqui o programa Reflorestar do Governo do Estado, né, que faz o pagamento pela preservação das áreas ambientais, a grosso modo, vamos dizer assim. E a gente levou um susto, que acho que era Ibatiba ou Alegre, que destoava de todos os outros municípios. Enquanto você tinha Linhares enorme, né, o maior município em extensão territorial do nosso estado é Linhares, que tem um potencial absurdo para usar, usa quase nada em relação ao seu potencial. Colatina, São Mateus. Aí você via Alegre com um negócio que não fazia sentido. Aí a gente fica curioso, né? O que Alegre tem, que é o único município que pega esse negócio de dinheiro? Aí, na nossa equipe do DRS, a gente tinha um pesquisador do IFES de Alegre. E ele foi atrás, ele falou assim, Érico, sabe o que eu descobri? Aí eu falei, fala. Um amigo meu que estudou comigo montou um escritório aqui em Alegre e ele sai fazendo reflorestar para todo mundo. Então, ele arranjou um nicho de mercado para ele. Por que não, na cidade da inovação, Ludovico, nós não temos uma salinha, um espaço dedicado para alguém ficar ali tentando captar essas empresas nossas para poder utilizar essa lei do bem, né? Ser um pouco mais agressivo nisso, tentar uma estratégia nesse sentido. Mas eu achei bem curioso isso. Então, gente, é mais ou menos isso que eu gostaria de falar. Muito obrigada, à disposição aí de vocês. Muito legal, professora. Muito legal mesmo. Sensacional. Nós vamos disponibilizar esse material para vocês. E essa questão do financiamento, não só para a cidade de inovação, acho que para muitos empreendedores, para os hubs de inovação, Distrito 28 está aqui, e Nova Serra está aqui, e outros mais que estão aqui. É um assunto muito instigante, né? Muito relevante para nós todos, né? Para fazer perguntas, professora, você vai embora que horas? Tranca a porta aqui, ô Thiago, e a Mari tranca lá, e aí está resolvido esse assunto também. Cidade da Inovação.